Oi, seja bem-vindo aqui no meu canal, é uma honra te ter aqui, porque eu sei que se você está assistindo esse vídeo foi porque o Espírito Santo te trouxe aqui. Para você que não me conhece, prazer, meu nome é Lúcia, para você que já é inscrito, é mosca, cara, quando você começa a gravar e vem mosca, latido de cachorro, é complicado. Voltando, para você que não é inscrito, prazer, meu nome é Lúcia, que o meu canal aqui, os meus vídeos, que são exatamente assuntos que o Senhor coloca no meu coração, experiências vividas, minha rotina, renúncias, sabe? Tudo que eu passo, o Senhor coloca no meu coração e através da palavra Ele me traz aqui para gravar vídeo e ser um canal das mãos dele para alcançar vidas, sabe? E glória a Deus, muitas pessoas estão sendo alcançadas através da minha vida, do que eu passo e porque eu me permito ser canal nas mãos de Deus, sabe? E é isso que a gente precisa ser, pessoal. A gente precisa ser canais nas mãos de Deus e ser transparente, sabe? Porque existem pessoas sedentas por Jesus e é através da nossa transparência, quando a gente coloca as nossas limitações, o que a gente passa no dia a dia, as nossas guerras, porque muitas pessoas não vão assistir uma pregação, não vão ouvir um louvor, não vão ler a palavra, mas elas vão estar lendo, ouvindo e assistindo a nossa vida, né? Ouvindo a nossa vida, lendo a nossa vida. Então, assim, nós somos um canal de Deus aqui nesse mundo, sabe? Um canal de Deus na vida dessas pessoas. Então, as pessoas nos observam, então, ao nosso redor tem muitas pessoas que precisam do que a gente carrega, sabe? Então, quando a gente se permite ser canal das mãos de Deus... E essa música tá complicada. Enfim, se ela ficar passando aqui, abstrai, galera. Eu vou continuar seguindo, tá bom? Eu vou deixar com que nada me distraia. Então, as pessoas estão sedentas. Então, ao nosso redor, na faculdade, no trabalho, eu sempre falo isso aqui. As pessoas estão cada vez mais precisando de Jesus, então a gente precisa abrir a nossa boca, a gente precisa permitir com que o Espírito Santo jorre o que Ele colocou dentro de nós, o que a gente vem aprendendo no dia a dia com nossas lutas, renúncias, sabe, com as batalhas, com a palavra, experiências, e a gente precisa levar isso para as pessoas, porque enquanto a gente está levando isso para outras pessoas, o Espírito Santo, o Senhor, está cuidando da nossa vida, mas a gente precisa ser canal nas mãos de Deus na vida de outras pessoas, e assim Ele vai cuidar da nossa. Bom, como vocês leram, antes, se inscreva no meu canal, curta, compartilha, ativa o sininho para você ficar sendo notificado quando eu gravar vídeo aqui. Eu não tenho um dia específico, não tenho hora, eu só venho aqui quando Deus realmente coloca algo no meu coração. E aí eu venho aqui para ser canal nas mãos dele, sabe? Para abençoar a sua vida. Mas assim, gente, como vocês leram, o título é bem forte. Não durma espiritualmente. É muito forte, muito forte. E o Senhor acabou de falar isso comigo através de um vídeo que eu estava assistindo de um profeta, profeta Vinícius 07. Nossa, muito abençoado, profeta Vinícius. Ele fala muito comigo, o Senhor usa muito a vida dele para falar comigo, para me abençoar. E um dos vídeos dele, ele falou essa frase: não durma espiritualmente. Cara, quando ele falou isso, foi agora, eu tava tomando banho. O Espírito Santo, na hora, falou assim: você vai gravar um vídeo e esse vai ser o título, sabe? Eu nem sabia que eu ia estar aqui hoje. Isso tudo aconteceu, isso tudo aqui tá anotado. Eu anotei agora. Eu tava tomando banho, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, sabe? E aqui estou eu, né? Porque nós temos que obedecer, não é mesmo? E aí, quando ele falou isso, eu falei: é isso. Por quê? Porque eu estou passando por uma guerra espiritual. Todos nós passamos por guerras espirituais. Só que existem pessoas que identificam, porque o Espírito Santo fala e as pessoas estão atentas. E tem algumas pessoas que o Espírito Santo fala, mas por estar dormindo espiritualmente, as pessoas não são mais sensíveis, sabe? Ou pela guerra estar muito intensa, as pessoas perdem as forças, sabe? Não conseguem mais identificar o que o Espírito Santo está falando, se é a voz dele, se é a mente, se são flechas, sabe? Então, aqui sim, gente, tudo que eu vou falar aqui tá anotado aqui, tá, galera? Então, se eu ficar olhando aqui para baixo é porque eu tô lendo. Então,
resumindo, esse vídeo saiu agora há pouco, tudo que eu vou falar aqui saiu agora há pouco, e é o que eu estou vivendo, sabe? Eu estou vivendo, eu recomecei há pouco tempo na caminhada. O meu último vídeo não tem nem uma semana que eu gravei o último vídeo. O nome é Nenhuma Condenação Há para Aqueles que Estão em Cristo Jesus. Quando você acabar de assistir esse vídeo, entra no meu canal e assiste, tá demais. É cada chave que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração e eu fui soltando, sabe? Tá divino. Mas assim, não tem muito tempo que eu recomecei na caminhada, sabe? Enfim, eu ativei o modo filhinha mimada de Deus, sabe? Me revoltei, enfim. Fui para outros caminhos, quis viver as minhas vontades e tal. Mas, glória a Deus, o Senhor é misericordioso, o Espírito Santo sempre continuou, né, ministrando no meu coração, mesmo eu fazendo coisas que ele não queria, que ele não tinha desenhado para mim. E, né, me aceitou, assim como o filho pródigo, né, aquele pai que aceitou o filho pródigo. Então, assim, eu tô recomeçando há pouco tempo. E todos os dias a gente recomeça, sabe? A gente tem que recomeçar constantemente. Não é errado recomeçar. É só você mudar a perspectiva. Tem gente que fala assim, nossa, eu só falho nessa vida, meu Deus do céu, de novo eu não consigo fazer isso. Muda a perspectiva, sabe? Veja como uma nova oportunidade de recomeçar. E recomeçar é bom, porque quando você recomeça, você não vai fazer igual você fez antes. Você vai fazer de uma forma melhor. E se você cair no dia seguinte, recomece diariamente. Recomeçar é importantíssimo. O que você não pode desistir, o que você não pode é ficar estagnado. Aleluia. Bom, eu tô passando por uma batalha espiritual porque eu recomecei recentemente. Então, assim, eu renunciei muita coisa, a minha carne tá gritando, minha alma. E Deus, assim que eu recomecei, Deus falou assim, Lúcia, você precisa do equilíbrio, você precisa obter a plenitude e o equilíbrio de corpo, alma e espírito. Porque eu sempre cuidei de uma área só da minha vida, que foi sempre do espiritual. A saúde eu deixava pra lá e a alma também. Então, nós precisamos ter equilíbrio, sabe? Cuidando do espiritual, que é a palavra, na presença de Deus, servindo na igreja, enfim, se alimentando, se enchendo da luz de Deus, se enchendo da presença, mas do corpo também, que é da academia, se alimentando bem da alma, fazendo terapia, meditando, sabe? A gente precisa cuidar dos três para obter a plenitude do Senhor. Bom, então eu comecei a renunciar a muitas coisas, recomecei mesmo, e tá sendo um processo doloroso demais. Sabe, eu comecei no final do mês passado. Então tem muito pouco tempo. Eu tô num processo de cicatrização de muita coisa. O processo está sendo dolorido. O Senhor falou, Lúcia, a estação que você tá é a estação do choro. Por quê? Porque ele está refazendo o vaso. Então refazer, ele te transformar, te refazer por inteiro internamente, dói muito. Sabe? Então você tem que se permitir sentir para que ele trate. Sabe? E muita gente não quer isso, muita gente não quer viver essa dor. Eu sou uma delas, eu tenho pavor de sentir dor. Eu sempre corri. Quando eu escolhi recomeçar e permitir com que a dor viesse à tona, nossa, parecia que eu não ia aguentar. Eu ficava aqui no meu secreto, eu chorava. Eu falava, Deus, eu não vou suportar, porque veio tanta coisa ao mesmo tempo que eu achei que eu não fosse suportar. Mas Deus me sustentou dia após dia, até que o Senhor me sustentou. E é isso, se permita sentir a dor. Satanás engana a gente, fala assim, não, você não pode sentir a dor, você não pode ser vulnerável. Jesus, sabe, teve a humanidade, permitiu com que a humanidade dele viesse à tona, sabe, por isso que ele suava sangue, é a humanidade. Sabe, você não pode esconder a sua imunidade. Satanás fala assim, você é fraco se você deixar a humanidade vir à tona. Toda vez que eu falo humanidade, vem imunidade. Muito bom, mas amém. Segue o baile. Então Satanás mente pra gente, fala que se a gente se permitir sentir, nós seremos fracos, sabe? Mas nós temos que dar graças a Deus quando nós somos fracos, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Meu Deus, muita bênção. Então, assim, esse vídeo é justamente para falar para vocês o que eu tô passando. E esse vídeo é porque Deus me sustentou, porque hoje muitas flechas foram lançadas, sabe, na minha mente, muitas mesmo. Então, assim, ontem eu tive um domingo abençoado, um culto extraordinário, foi domingo de ceia, mas isso não quer dizer que na segunda-feira as lutas não virão.
Nós estamos em lutas espirituais constantemente, dia após dia, porque Satanás não fica tomando água de coco não, meu amigo, minha amiga. Ele se levanta para nos parar dia após dia. Cabe a nós nos revestir da armadura do Senhor, da palavra, jejuando, orando. E como que a gente faz isso? É dormindo espiritualmente? Se você dormir é fatal. Se você dormir, os demônios eles vão avançar. Então você precisa lutar no seu território, que é orando, jejuando, lendo a palavra, sabe, servindo. Meu amigo, se enchendo de Deus, se enchendo da luz do Senhor, da presença, sabe? Então assim, o primeiro tópico que eu anotei foi: ande com Jesus e a luz dele irá clarear tudo à sua volta. O que antes você não via, quando andar com Jesus, você verá. Por quê? Porque quando a gente anda com Jesus, automaticamente, as coisas que eram ocultas, a gente começa a ver, porque a luz clareia tudo. E antes, o que a gente não via, quando a gente anda com Jesus, ele mostra tudo pra gente. Porque antes, quando a gente não andava com Jesus, Satanás dava cada morro na nossa cara. E a gente achava que era normal, a gente achava que era, ah, meu Deus, é lei da vida. Isso é tão normal isso acontecer. Não, a gente lida com guerras espirituais, com principados e potestades, sabe? Que em Efésios 6,12 diz: porquanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então assim, a nossa guerra não é contra seres humanos, e os seres humanos, quando não vigiam, se tornam fantoches de Satanás. A nossa guerra é contra principais e potestades, por isso que a gente tem que se revestir do Senhor, orar, ler a Bíblia, jejuar. E quando a gente se permite se abdica de nós mesmos para andar com Jesus, permite com que Deus tome lugar em nossas vidas, que a gente aceita o nosso Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, fala: bem-vindo Espírito Santo na minha vida, e ele começa a habitar dentro de nós, começa a morar dentro de nós, né, que nós somos o templo do Espírito Santo. A luz clareia tudo. Então o que a gente não via, que Satanás dava murro, dava surra na gente, a gente achava que era ciclo da vida. Quando a gente anda com Jesus, a gente vê, não é isso aqui é pecado, isso daqui é guerra espiritual, isso daqui é investida do inimigo, entendeu? E é isso. Então assim, hoje eu consigo dar nome aos bois, que ditado antigo, né? Mas eu consigo dar nome aos bois porque eu ando com Jesus diariamente. E você acha que é fácil? Tem dias que me vem pensamento de desistir. Mas o Espírito Santo vem e fala: não desiste. E Jesus, ele me segura com a mão direita. O Senhor me sustenta com a mão direita. Então eu não desisto, sabe? Isso não quer dizer que eu não venha pensamento de desistência, de retrocesso. Mas o Espírito Santo me faz avançar. Então assim, com Jesus ele clareia. Então assim, o que você não via que era pecado, hoje você vê. As falsidades à sua volta, enfim, inveja, o que Satanás tem arquitetado no mundo espiritual, o Senhor te mostra em sonho, em visão. Levanta-te do coque para te falar na igreja. Enfim, o Senhor usa até um burro, não é mesmo? Então, meu amor, ele usa quem ele quiser para orientar a gente. Ainda mais a gente tendo o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, que é nosso amigo, conselheiro, enfim, nos instrui, nos orienta, nos guia, não é mesmo? Então assim, hoje eu passei hoje foi um dia bem complicado para mim no trabalho, sabe? Eu falei para vocês, né, que ontem eu tive um dia maravilhoso, mas isso não quer dizer que hoje Satanás não tenha se levantado. Ele se levanta todos os dias. Cabe a nós usar as armas certas, né, para vencermos e avançarmos. Por isso que a gente não pode dormir espiritualmente, pelo amor de Deus. Dormir carnalmente, né, que eu digo normal, de dormir tudo bem. Agora, espiritualmente, não faça isso, porque é fatal. Não durma espiritualmente, mas amém. Então assim, hoje no trabalho eu comecei a ter muitas flechas lançadas na mente, sabe? Começou com pensamentos do passado, com coisas que eu fazia antes. Comecei a ter pensamentos a sentir um peso, sabe? A querer sumir, a ter um pensamento de querer ir para outro país e recomeçar, a querer, sei lá, nascer de novo e fazer tudo diferente, sabe? Pensamentos que estavam certos antes, hoje eu comecei a falar outras coisas, sabe? O que estava certo para mim, hoje eu já estava não.
Não é isso não, é melhor esperar, sabe? Então assim, e isso começou de manhã cedo. Até que o Espírito Santo, até que eu fui ao banheiro e eu falei mentalmente, porque tem certas coisas que a gente não pode verbalizar, porque Satanás escuta. Diga mentalmente, grite Jesus mentalmente. E aí eu fui ao banheiro do trabalho e falei assim, pai, hoje tá complicado. Hoje eu tô sentindo desânimo, eu tô assim, pensamentos do passado estão vindo, coisas que eu tava certa, sabe? Eu já tô meio que cambaleando, não tô conseguindo me posicionar nessa área. Hoje tá muito complicado, eu tô quase caindo nisso. Eu comecei a falar com ele mentalmente. Quando eu acabei de falar, o Espírito Santo falou assim, são demônios tentando te fazer retroceder. Quando ele acabou de falar isso, ele me alertou aí, ó, a luz do Senhor, porque eu ando com Jesus. Eu permito com que ele seja o Senhor da minha vida, né? Eu aceitei ele como o Senhor da minha vida, eu permito com que ele mova tudo, com que ele me guie. Ele enviou a luz dele e através da luz dele eu tive esse entendimento porque o Espírito Santo me falou que eram demônios que estavam tentando me fazer retroceder. Olha a luz aí. Quando a gente não andava com Jesus, a gente não sabia. Essas coisas aconteciam e a gente achava que era normal, sabe? A gente só seguia o baile, mas a luz do Senhor clareia tudo. Então, assim, o Espírito Santo clareou para mim isso que estava oculto, o que eu não sabia, e logo em seguida me deu uma instrução. Ele falou, são demônios que estão tentando te fazer retroceder. Quando ele acabou de falar a palavra retroceder, ele chegou para mim e falou assim, procura versículos para avançar. Uma chave aqui que eu quero liberar para vocês. Todas as vezes que o Espírito Santo trazer à tona o que está oculto, sabe? Algo no mundo espiritual que está se levantando para te fazer parar, para te fazer retroceder, para te fazer ficar estagnada, ele vai te dar uma instrução logo em seguida, sabe? Porque, mano, Deus não é homem. Deus jamais vai deixar com que os filhos dele entrem numa guerra sem armadura, sabe? Sem a armadura correta. Então Deus é certeiro, então ele vai te alertar e logo em seguida ele vai te dar uma instrução, sabe? O Senhor me alertou falando que eram demônios que estavam me fazendo retroceder, por isso essas flechas, e logo em seguida me deu a direção, procura versículos para avançar. Por quê? Porque quando novamente essas setas viessem, né, no longo do dia e vierem, né, ao longo da minha caminhada, eu vou declarar esses versículos para avançar, sabe? E a gente precisa declarar que até que Jesus volte, iremos avançar. Até que Jesus volte, a igreja irá avançar. Não retroceder, mas avançar sempre. E outra. Isso aqui eu já falei, né? O outro tópico era: o Espírito Santo sempre vai te sinalizar quando você estiver em guerra. Então grite Jesus, que eu falei aqui, né? Eu falei do trabalho e tudo mais. Então, outra coisa, o Espírito Santo também sempre vai clarear as brechas que você, as brechas, né, no caso, brechas que você acabou dando ao longo da caminhada, antes, e que você, enfim, vivendo a vida, né, dia após dia, você acabou esquecendo e as brechas estão lá, e isso torna com que Satanás possa entrar. Então o Espírito Santo sempre vai te alertar de brechas. Foi o que aconteceu agora à noite, né? Eu passei isso de manhã, o Espírito Santo me inclinou a pesquisar esses versículos, eu pesquisei, imprimi todos os versículos para avançar. Antes de eu chegar em casa, eu ainda estava sofrendo, cheguei aqui super desanimada, tive um momento com Deus no meu quintal. Quando eu saí do meu quintal, o Espírito Santo começou a mostrar as brechas, sabe? E aí ele começou a me mostrar brecha que eu preciso pedir perdão para tal pessoa, que eu preciso de fato ir na academia, porque que eu tô procrastinando há muito tempo, sabe? Isso é uma brecha, sabe? De ficar procrastinando. Não procrastine, procrastinação é uma grande brecha para Satanás, sabe? Não seja preguiçoso, não procrastine, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, e eu tenho que vigiar muito nisso, porque se eu não vigiar, eu procrastino demais. Então eu tô procrastinando na academia, tô procrastinando na faculdade, que eu peguei o certificado e o histórico na minha escola, que eu preciso pegar meu diploma, eu já tô com isso em mãos, o meu diploma e meu histórico, eu não tô indo na faculdade, não falta nada para mim, basta eu pedir Uber e ir, mas eu tô procrastinando. Isso é uma brecha, procrastinação é uma grande brecha. E deixar de perdoar.
sabe? Tantas pessoas te perdoam, por que você vai deixar de perdoar? Deixar de perdoar, ficar remoendo raiva de pessoas no coração é uma grande brecha para Satanás. Então, assim, o Espírito Santo foi clareando brechas, sabe? Foi clareando coisas que estavam na minha vida que Satanás acaba tendo vantagem nessa guerra espiritual. Então, que eu preciso fechar essas brechas de uma vez por todas. Então, o Espírito Santo sempre vai clarear as brechas também. Porque em meio a guerras espirituais, você precisa tampar todas as brechas, meu amigo. Você não pode deixar nem isso aqui. Entendeu? Então, se o Espírito Santo não te falou, ore agora. Depois desse vídeo, fala: Espírito Santo, me clareia. Sabe? Clareia o porquê que eu tô sentindo esse desânimo, o porquê que não tá dando certo na minha vida, o porquê que essa doença inesperada apareceu, o porquê que tá acontecendo guerras na minha casa, o porquê que eu não tô conseguindo emprego, o porquê que eu não passo dessa depressão, dessa ansiedade. Ele vai te clarear e vai te dar instrução, e através dessa instrução, quando você seguir, você vai vencer em nome de Jesus. E peça: Espírito Santo, me mostra as brechas. E ele vai clarear as brechas e você vai tampar. E você tampando, você já vai avançar, porque Satanás não vai conseguir avançar quando você tampar as brechas. Amém? E o outro tópico que eu anotei aqui: anote, assim como eu. Tenha caderninho. Eu tenho muitos cadernos. Eu acho que eu tenho quase uma papelaria de tantos cadernos que eu tenho. E tenho canetas também. Muitas canetas. Eu sempre estou anotando esse caderno aqui. Ficava na minha mochila, eu tenho que colocar ele, porque na rua o Espírito Santo falava comigo, eu precisava anotar. Anotar é bom porque você lembra. Anotar é bom porque você consegue declarar. Anotar é bom porque o Espírito Santo te dá instruções valiosas. E se você não anotar, você perde. Com muitas informações, você perde. Então, anote. Então, eu não conseguiria estar falando isso tudo no vídeo. Óbvio, eu orei antes, né? O Espírito Santo está me guiando em tudo que eu estou falando aqui. Mas também a anotação é muito importante. O outro tópico, galera: tudo que você passa é para ajudar o próximo. Mude sua perspectiva quando estiver em meio às lutas, pois somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Outra coisa: quando estamos em meio às guerras, tem gente que fala assim: de novo, meu Deus, de novo eu tô passando por isso nunca acaba, não sei o quê. Esses pensamentos virão mesmo, porque são setas de Satanás, sabe? Mas você tem que mudar a perspectiva, você tem que olhar e falar: bom, essa guerra tá vindo, é para me promover. Por quê? Porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus já venceu tudo para mim na cruz do Calvário. O sangue dele já venceu tudo. Eu já entro em qualquer guerra vencedora, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E outra, a guerra vem, a vitória vem, porque não há vitória sem luta. Entendeu? Por isso que Satanás não quer que você lute. Porque ele sabe que se você lutar, se você guerrear e permanecer, a vitória está logo ali. Você não pode desistir, meu amigo. Não desista. Se você estava pensando em desistir, esse vídeo apareceu para você, é porque Deus está falando com você. Não desista. A guerra é grande. Você não está conseguindo orar. Você não está conseguindo ler a Bíblia. Não durma espiritualmente. Guerreie. Peça para o Espírito Santo. O Espírito Santo não te abandona. O Senhor não te abandona. Em nome de Jesus, não desista. Porque o que você está passando hoje é para ajudar o próximo. O que você está passando hoje é para te promover para algo grande. O que você está passando hoje é para ajudar pessoas, sabe? É para te mudar, para te amadurecer para o que o Senhor tem lá na frente, sabe? Para você ter autoridade no que você falar para as pessoas, sabe? As pessoas de fato serem tocadas, porque é impossível as pessoas serem tocadas em algo que você nunca viveu, porque elas não vão sentir verdade. Então, tudo que você falar, pode ter certeza, o que você passar vai ser uma verdade, vai ser uma autoridade. Deus vai te usar para abençoar vidas, sabe? Porque tudo que você passa na caminhada, sabe? O Satanás te levanta em algumas áreas, se você apanha, Deus vai te dar dupla honra nessas áreas. E é nessas áreas que você vai, com a ajuda dele, com a ajuda do Senhor, ser canal nas mãos dele para salvar vidas, para saquear o inferno. Sabe, para saquear milhares de pessoas das mãos de Satanás. Não se esqueça disso. E anote tudo que eu tô falando, que é importantíssimo também. Porque não veio de mim, veio diretamente do Senhor Jesus. E linkando com o que eu falei aqui, Romanos 8,37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mesmo com todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus. E
Porque Ele nos amou primeiro. Deus deu seu único Filho para morrer por nós. Então, Ele nos amou primeiro, e por meio de Jesus que nos amou, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, assim, nós somos mais que vencedores, então não tenha medo. O medo virá, o desânimo virá, mas não permita com que ele entre, sabe? Não tenha medo, tenha fé. Um outro versículo que eu quero ler aqui para vocês é Isaías 43:2, que diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sabe? Quando passares pelas águas, estarei contigo. O Senhor estará conosco quando a gente passar pela água, quando a gente passar pelo fogo, quando a gente... pelos rios, fogo, chama... Quando a gente passar por qualquer coisa, qualquer batalha, o Senhor vai estar conosco. O Senhor nunca nos abandona. Então não vai achando que é porque você está passando por isso que você está sozinho, meu irmão. Você não está sozinho, o Senhor está contigo. A maior mentira que Satanás tenta jogar é: você está sozinho nessa, tá vendo? Você está sem força, você está sozinho. Entendeu? Mas você não está sozinho nessa, sabe? Você não está sozinho nessa. O Senhor está contigo. Outro versículo que eu quero dar para vocês é 1 João 4:4, que diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aqueles que estão no mundo. A gente já venceu todos os demônios. Já pisamos, porque o Senhor venceu tudo por nós na cruz do Calvário. E maior é o Espírito que está em nós, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, do que é o Espírito que está no mundo, que é o Espírito que está contra nós, né? Então, assim, gente, Satanás está furioso com esse vídeo aqui, porque hoje de manhã ele jogou todas as flechas. Uma observação: os dardos de Satanás são inesgotáveis, tá? Ele vai sempre jogar. Cabe a nós lutarmos no nosso território, que é do jejum, palavra, oração, tampando as brechas, ceando, sabe? Enfim. Uma outra coisa, gente, que eu anotei aqui, que ontem eu orei aqui em casa, né? Uma outra coisa que, enfim, tenho o costume de orar a casa de vocês, sabe? Porque a gente precisa blindar a nossa casa, a gente precisa blindar a nossa família, mas principalmente a nossa casa. Então, coloca uma oração de proteção, declara o Salmo 91, ora em cada cômodo, sabe? Repreendendo, declarando o sangue do Cordeiro, sabe? Ontem eu estava fazendo isso aqui em casa. E aí, quando eu fiz isso, o Espírito Santo me inclinou para gravar um vídeo no Instagram, no TikTok, aqui no short do YouTube. Eu nem sei se fala assim, mas eu não sou bilíngue, ainda não, mas o Senhor proverá na minha vida. E aí eu gravei e coloquei. E aí no TikTok teve uma menina que comentou assim, né, nesse vídeo meu: moça, estou sem forças. Ela comentou isso. E aí o Espírito Santo me fez colocar isso aqui para falar isso para vocês, porque logo em seguida ele me lembrou desse versículo aqui, ó. Isaías 40, do 30 ao 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe? Ela estava cansada porque ela devia estar passando por uma guerra espiritual, sabe? Muitas coisas deviam estar acontecendo na vida daquela moça e ela estava sem forças para orar, sem forças para clamar. Mas a palavra do Senhor alega que até os jovens ficam exaustos e os moços tropeçam mesmo, caem. Mas aqueles que esperam, a gente que espera no Senhor, coloca nossa esperança, nossa fé no Senhor, Ele renova nossas forças. Faz com que a gente voe alto como águia, que a gente corra e não fique exausto, que a gente ande e a gente não se canse, sabe? Ele renova a nossa força dia após dia, sabe, gente? Então, assim, é isso que eu queria passar para vocês, sabe? Eu creio que em nome de Jesus, você que está assistindo esse vídeo, com certeza hoje passou por um pensamento de desistência, você não está conseguindo orar, você não está conseguindo ler a palavra, você não está conseguindo jejuar, você
tentou jejuar, mas interrompeu o jejum, você iniciou um propósito, não conseguiu, você prometeu para Deus que ia acordar toda madrugada para ler, mas quando você tenta levantar, você acaba dormindo. Então assim, isso é guerra espiritual. Mas, gente, não durma espiritualmente. Por mais que você esteja vivendo isso, passando por isso, se levante, ore mesmo sem vontade, porque nós cristãos, nós filhos do Senhor, a gente não caminha pelo que sentimos, a gente caminha pelo que sabemos, é o saber da palavra. A gente precisa se alimentar da palavra, porque as emoções, elas vêm e passam, sabe? Mas o saber da palavra, a palavra de Deus, ela dura para sempre, sabe? Ela é eterna. Então assim, que o Senhor te abençoe, que você, a partir desse vídeo, em nome de Jesus, eu declaro todo ataque espiritual caindo por terra, em nome de Jesus, todo espírito de desistência, todo espírito de sono espiritual, toda procrastinação, todo ataque espiritual para fazer com que você não leia a Bíblia, que você não ore, para te interromper no seu propósito, para fazer com que você retroceda, não avance, sabe? Em nome de Jesus, eu declaro caindo por terra, sendo destruído e cancelado pelo nome de Jesus. Mas que o Senhor renove a tua força agora, que o Espírito Santo venha clarear as brechas, que o Espírito Santo venha com a luz dele mostrar o porquê que isso está acontecendo na sua vida, as coisas têm se levantado, sabe, as guerras espirituais, para você poder se levantar em Cristo Jesus, sendo sustentado por ele e guerrear com as armas certas, sabe? Em nome de Jesus, que assim como eu, que o Senhor vem me sustentado, assim ele vai te sustentar também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus te renova agora. Eu repreendo todo retrocesso, mas até que Jesus volte, nós iremos avançar, em nome de Jesus. Fique com Deus, é uma honra ter você aqui, que bom que você ficou até o final, e seja abençoado, se inscreva no canal, compartilha, curte, para que esse vídeo, assim como te abençoou, venha abençoar outras vidas, tá? Deus te abençoe, beijo, tchau.